Dando sequência aqui ao Jornal da Manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuvas em todo o estado de São Paulo neste final de semana. Os temporais podem vir acompanhados de descargas elétricas e também fortes rajadas de ventos. E sobre isso nós vamos conversar agora com o capitão Felipe Carmelo Torres Zalpa, o capitão Zalpa, que é diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências aqui da Defesa Civil do estado de São Paulo. Muito bom dia ao senhor. Muito bom dia, Marcelo, Paula, muito bom dia aos nossos ouvintes. Capitão, eu queria que o senhor falasse então dessa possibilidade, né? Nós tivemos ali um desastre no período do carnaval ali no litoral norte. E qual que é a expectativa então para este final de semana? Olha, Marcelo, nós emitimos um aviso de risco aqui pela Defesa Civil Estadual, com validade de 31 de março a 2 de abril. Tendo em vista que uma frente fria, né, provocada por um ciclone extratropical que está lá no sul do país, né, próximo ao Uruguai, essa frente fria está sendo empurrada aqui para a faixa sudeste do nosso país e pode sim provocar aí acumulados relativamente altos, né? Nós prevemos até 100 milímetros na região da Baixada Santista, do litoral norte, um pouquinho menos aqui na região metropolitana, Vale do Ribeira. Porém, como o solo já se encontra saturado devido às fortes chuvas que tivemos aí durante esse verão, foi um verão muito chuvoso, né? Tivemos aí desastres grandes, nós emitimos esse aviso para que a população e o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil se preparem para qualquer tipo de desastre natural. Capitão, e como esses avisos são importantes, né? A gente acompanhou na tragédia do litoral norte de São Paulo, a quantidade de avisos emitidos pela Defesa Civil, inclusive parabéns pelo trabalho mais uma vez, né? Como eu sempre falo aqui na previsão do tempo, eu que sou uma amante da meteorologia, estou sempre parabenizando o trabalho da Defesa Civil, sempre colocando vocês para trabalharem junto comigo. E quais são os riscos, né? O Matos perguntou sobre esse panorama, então a gente tem risco no litoral norte de São Paulo mais uma vez, região do Vale do Paraíba também com risco de chuva forte. E você estava explicando também sobre o motivo dessa chuva toda, porque tem muitas pessoas que estão em alarde, né, assustadas por conta desse ciclone bomba, que nada mais é do que um sistema de baixa pressão ali com uma queda no centro, a gente sabe bastante disso. Queria que você explicasse, porque assim, há um alarde tão grande por ser um ciclone bomba? Paula, o nome, que é um nome um tanto quanto sensacionalista, né, ele é um nome que assusta, tá? Mas a nossa recomendação aqui, e isso está endossado pelos nossos meteorologistas, é que esse ciclone, que atualmente, né, ele está ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ele está a cerca de 400 quilômetros da costa. Como você mesma disse, é uma zona de baixa pressão, que gira em sentido horário e ele acaba transportando aquelas frentes frias do sul do nosso planeta aqui para a região tropical, né? Então, ele está caminhando pela costa, né, paralelamente à costa do nosso país, e a previsão é que nesta madrugada ele possa sim atingir uma pressão ainda mais baixa, né, ter uma queda abrupta de pressão atmosférica e evoluir a essa condição que nós chamamos de ciclone bomba, né? Mas fiquem tranquilos, quando ele passar a essa condição, e se passar, ele vai estar mais ou menos 1.200, 1.500 quilômetros da nossa costa. Nós sentiremos sim reflexos, né, porque é uma formação atmosférica de muita energia, então ressaca marítima, vendaval, a chuva, né, que pode cair até amanhã, aí, até a madrugada de amanhã, segunda-feira, pode sim atingir a nossa costa. O nosso litoral, até por sua formação geográfica, ele é mais resiliente a chuvas, a precipitações. Obviamente que no carnaval lá no litoral norte, em São Sebastião, caiu 680 milímetros em 8 horas. Não existe local no mundo que seja resiliente a esse acumulado, né? Mas sim, 100, 80, 100 milímetros em 72 horas é uma chuva forte, mas que não traz tantos riscos assim. Então podem ficar tranquilos, o nome assusta, porém não seremos atingidos com toda essa periculosidade que essa formação atmosférica irá causar em alto mar. Capitão Zalpa, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Capitão Zalpa, primeiro, muito bom dia, parabéns pelo trabalho do senhor e de toda a Defesa Civil. Eu queria recapitular, porque o senhor disse que o período de alerta contempla o período entre 31 de março e 2 de abril.
e nós já estamos no dia 1º, então eu acredito que o maior alerta seja exatamente nesta madrugada, de hoje para amanhã. E em que local exatamente? O senhor falou de uma região, mas existe alguma cidade que precisa estar mais ainda em alerta? E uma segunda pergunta é se a Defesa Civil já emitiu SMS, mensagens para as pessoas, para a população desses locais de maior risco em relação a este alerta da Defesa Civil. Muito bom dia, muito obrigado pelas perguntas. Como nós previmos, né, dos nossos avisos de risco, que muito bem vão de 31 a 2, as regiões mais atingidas serão essas mais próximas à faixa leste do estado, tá? Começando lá pelo Vale do Ribeira, região metropolitana, Baixada Santista, Litoral Norte e o Vale do Paraíba, tá? Emitimos, sim, um aviso. Nós temos diversos meios de comunicação, tanto com a população, seja pelas nossas redes sociais, né, diversas redes sociais e campanhas do governo, e temos também a nossa comunicação com os agentes municipais de defesa civil, tá? Que são quem operam ali na ponta da linha, cada qual conhecendo muito bem a sua cidade, as áreas de risco da sua cidade. Quando eles recebem esses nossos alertas, eles têm uma ferramenta robusta para que tomem as precauções necessárias durante esse período de chuva, né? Lembrando que nós também operacionalizamos durante os meses de dezembro a março o Plano Preventivo de Defesa Civil, tá? Que é um plano conjunto operacional entre Estado e municípios para que possamos, por meio de mensurações técnicas, possamos salvaguardar a nossa população, tá? Não existe uma cidade, tá? Quando nós fazemos esse modelo meteorológico, ele é regional, tá? Ele é mais abrangente. Obviamente que São Sebastião é uma cidade que está no nosso foco por tudo que sofreu. Ainda temos equipes da Defesa Civil lá trabalhando, geólogos do Instituto de Pesquisas Ambientais, geólogos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. A cidade está sendo muito bem aparada, está sendo muito bem acolhida pelo governo do estado de São Paulo, tá? Porém, esse aviso de risco, ele serve então para todas essas regiões mencionadas. Capitão, nessa semana eu tive a oportunidade de conversar com o coordenador da Defesa Civil, o Coronel Engel, né? E ele falava da questão do Waze agora, esse serviço que vocês firmaram, né, uma parceria para informação dos locais, e também que ele vai viajar para a Alemanha para aquisição de novos radares, equipamentos mais precisos, evidentemente, para que os alertas possam ser cada vez mais precisos e também evitar mais tragédias aqui no estado de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse então desses dois temas, o Waze e também essa precisão nos alertas. Olha, Marcelo, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, né, com o tempo com vocês, porque realmente, né, historicamente, depois de um grande desastre, depois de uma grande guerra, sempre há uma grande evolução, né, em determinado país, na humanidade como um todo, né, e aqui no estado de São Paulo não vai ser diferente, tá? Nós aprendemos muito com essa tragédia de São Sebastião, obviamente que foi algo extraordinário, como já dito, mas nós podemos melhorar sim as nossas ferramentas de predição, tá? A questão do Waze, né, nós iniciamos as tratativas com o Waze no final do ano passado, tá? Para quê? Para que nós possamos transmitir os nossos polígonos de risco que nós traçamos quando nós vamos emitir o nosso SMS 499, que, permita-me falar, ele está sendo também evoluído para o sistema de Cell Broadcasting, né? Então, por intermédio da Anatel, nós estamos junto com as empresas de telecomunicações, evoluindo para um sistema de comunicação mais robusto e mais eficiente, tá? Ao invés da pessoa cadastrar o seu CEP, ela não vai mais precisar cadastrar, porque ela vai ser notificada quando ela estiver num polígono de risco traçado por nós, tá? Então não vai ser mais ser vinculado ao CEP, e sim ao local onde essa pessoa está georreferenciada, tá? Voltando ao Waze, então depois de tratativas nós conseguimos com que a ferramenta Waze ela transmitisse aos seus usuários os nossos alertas de nowcaching, né? De forma real. E assim, quando alguém traçar a rota lá no aplicativo e estiver dentro de uma área de alerta, esse usuário ele vai ser notificado, tá? Então ele vai ter a opção ou de desviar a rota ou de continuar pela rota, mas com mais cautela, tá? Isso é
a priori está sendo testado aqui na região metropolitana de São Paulo, porém nós expandiremos a todo o estado, tá bom? E falando agora do nosso sistema de radares, satélites meteorológicos, tá? Após essa tragédia, nosso governador ele instituiu um grupo técnico de estudos formado por diversas secretarias de Estado e também as 3 principais universidades paulistas, a Unesp, a USP e a Unicamp, e nós aqui da Defesa Civil Estadual, para estudar uma modernização, uma melhora do nosso sistema de radares e satélites meteorológicos, tá? O Coronel Engel, nosso secretário-chefe e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, ele vai agora, na segunda quinzena de abril, para a Alemanha visitar algumas empresas que fabricam radares meteorológicos, juntamente com a delegação. Paralelamente, nós temos outras visitas a outros estados aqui do país que também adquiriram seus radares. Tudo para quê? Para nós entregarmos um pacote robusto para o nosso governador, para que sejam feitas essas modernizações. Nós temos radares muito eficientes aqui no estado de São Paulo, porém são radares antigos, necessitam de melhora, necessitam de modernização, e eu tenho certeza que para a Operação Verão do ano que vem, 23, 24, nós teremos sim muito mais robustez e ferramentas de predição para poder auxiliar os nossos meteorologistas e transmitir mais segurança para a nossa população. Com certeza, essa tragédia no litoral norte de São Paulo ensinou muita coisa, né, capitão? Capitão, queria que você deixasse umas recomendações agora para a gente finalizar em relação a essa quantidade de chuva, esses volumes de chuva altos entre hoje e amanhã. Nós vimos que muitas pessoas acabam sendo vítimas, morrem mesmo, porque atravessam regiões onde não deveriam atravessar, onde a água subiu bastante. Eu conversei com o capitão da Defesa Civil recentemente, que deu vários alertas quando a água sobe no carro, quando ela sobe em relação ao pneu, como que a gente deve reagir numa situação dessa. Então, queria que você deixasse esse alerta para a gente entre hoje e nos próximos dias, como nós devemos nos comportar em situações de alagamentos e chuvas muito fortes. Perfeito, Paulo. Então, nós estamos no final do período de verão, no final do período chuvoso aqui na região sudeste, né? Nós prorrogamos os nossos planos preventivos de defesa civil em caráter de cautela, devido a essas chuvas agora do final de março, começo de abril. Nós prorrogamos até o dia 15 de abril, então até o dia 15 de abril nós estamos em alerta total aqui na região sudeste, e principalmente na faixa leste do estado. E algumas dicas, né? As 2 ocorrências mais típicas desse período de chuvas intensas são os escorregamentos e as inundações, os alagamentos, né? Enfim, as ocorrências causadas pelas forças e o acúmulo de água, tá? O que eu posso falar sobre os escorregamentos? Principalmente aquelas pessoas que vivem em áreas de encostas, em áreas de declive. Monitorem as suas residências, tá? Monitorem quaisquer sinais de alteração na estrutura da residência, como trincas nas paredes, trincas no chão da residência. No quintal da residência, verifique se não tem nenhuma árvore, nenhum poste inclinado que antes não estava. Quando chove, verifica se não tem água muito barrosa escorrendo pela encosta, árvores, postes, muros inclinados, como eu já falei. Todos esses sinais são indícios de movimentação de solo, tá? De uma movimentação do solo que pode sim evoluir. Se a chuva continuar forte, o solo muito saturado, essa movimentação ela pode evoluir a um deslizamento de terra e essa residência acabar sendo vitimada, né? Essa pessoa sendo vitimada, essa família. Então, qualquer sinal desse que eu citei, procure o Corpo de Bombeiros, procure a Defesa Civil do seu município, peça uma vistoria, tá? Para que possa permanecer na sua residência de forma segura. Quando nós falamos em alagamentos, inundações e enxurradas, ocorrências causadas pelo acúmulo e pela força das águas, nós orientamos que a pessoa jamais se aventure nessas águas, tá? Os alagamentos, eles são causados, na maioria de suas vezes, por uma ineficiência momentânea do sistema de drenagem da cidade, tá? Então, essa água, ela é uma água turva, uma água barrosa. A pessoa, ao tentar atravessar uma zona de alagamento, ela pode muito bem cair num bueiro, cair num córrego, porque ela não está vendo, tá? A enxurrada, ela é mais grave ainda, porque é a água descendo com muita energia, né? Geralmente numa zona de aclive, declive. Então, essa pessoa ela pode ser facilmente arrastada pela enxurrada, mesmo que não tenha nenhum buraco ali, nenhum bueiro, ela pode ser arrastada e não precisa ser uma altura muito grande, tá? A água ali na altura do joelho, do tornozelo, pode facilmente arrastar um adulto forte.
e essa pessoa vir a cair dentro de um córrego ou um bueiro e também vir a óbito, ser vitimada. Então essas são as dicas que nós damos: jamais atravesse áreas de alagamento, áreas de enxurrada, e sigam-nos em nossas redes sociais, que é o @Defesa Civil SP. Capitão Zalpa, que é o diretor do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, informações importantes aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado pela participação do senhor, um bom dia. Muito obrigado, tenham um ótimo dia. Disponham da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Muito bem, são 8h39. Repita. 8h39.